a gente começa. Bom, pessoal, novamente, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa penúltima unidade da disciplina, né? Depois a gente vai encerrar falando de demonstrações contábeis. E a gente vai falar, na aula de hoje, sobre dois grupos importantes de ativos, que são os ativos imobilizados, e rapidamente a gente vai pincelar o que são os ativos intangíveis. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o que são esses dois grupos de ativos e vou mostrar para vocês que esses dois grupos de ativos, né, de uma forma geral, né, não são todos os itens que compõem esses ativos, mas boa parte deles sofrem desgaste, né, perda de valor contábil ao longo do tempo, tá? E que são a depreciação, a amortização e a exaustão. Então, além da gente trabalhar esses dois grupos do ativo, a gente vai trabalhar principalmente o que são depreciação, amortização, exaustão, quais são os métodos a se fazer e como se faz esses métodos. Tá? São formas da gente diminuir o valor contábil dos ativos e, consequentemente, reconhecer uma despesa pelo consumo, pela perda de utilidade, pela perda de direitos da utilização daquele ativo. Ok? E aí a gente começa falando do ativo imobilizado. Tá? O que é o ativo imobilizado? Ele é um item, um ativo, né, tangível, ou seja, tem corpo, né? Ele pode ser apalpável, corpóreo, né? Tem característica física, eu consigo pegar o meu ativo, que é mantido para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios e riscos e controles desses bens. Então, são todos aqueles itens que têm corpo, que têm presença física dentro da entidade e que são utilizados, seja para criar novos itens ou para manter as atividades administrativas e de prestação de serviço dentro da entidade, ok? De manhã cedo a gente é movido a café. Os principais imobilizados que a gente conhece, muitos deles a gente já trabalhou aqui na disciplina. São os edifícios, veículos, móveis e utensílios, terrenos, instalações, máquinas e equipamentos, entre outros. Esse grupo imobilizado, ele fica como um grupo mesmo lá no meu ativo, mais precisamente num grupo que a gente vai estudar na semana que vem, que chama ativo não circulante. São ativos que não são executáveis, digamos assim, dentro dos próximos 12 meses, para ficar de uma forma mais simplificada. Então, dentro do grupo imobilizado é que a gente encontra essas contas, veículos, móveis, equipamentos, utensílios, máquinas, instalações, todas elas vão vir dentro desses grupos. Por isso, pessoal, não sei se vocês já tiveram um contato, mas quando vocês pegam, por exemplo, uma demonstração contábil de uma empresa que está negociando ações lá na Bolsa de Valores, na B3, você pega essa demonstração contábil, você olha o ativo dela e vai vir só a conta imobilizada. Você não consegue identificar, olhando para a demonstração contábil, como que é composto esse imobilizado. Se tem veículos, se é composto por máquinas, enfim, você só consegue acessar esse grau de descrição, né, através da análise das notas explicativas. Simplesmente a demonstração contábil ela fica de forma mais resumida e apresenta apenas o total desse grupo imobilizado. Okay? Porque são itens que têm características semelhantes. São itens diferentes, não eu posso querer comparar um veículo com um terreno, por exemplo, que aqui até faltou
Não, o terreno está ali. Não dá para comparar um veículo com um terreno, são coisas diferentes, mas tem características parecidas para a minha entidade. Quais são essas características? Primeiro, o imobilizado ele é de natureza permanente. Então, é um item que fica dentro da empresa. Né? Ontem, né, vocês estavam aqui comigo e a gente falou do estoque. E a gente falou que o estoque tinha uma característica de consumo. A partir do momento que eu uso ou vendo aquele estoque pela primeira vez, ele deixa de existir. O imobilizado não. Por exemplo, eu tenho um carro. Se eu pego um carro e vou ali na padaria, eu estou utilizando o veículo. Ele não vai deixar de existir por conta disso. Tá certo? Se eu tenho uma casa, uma instalação predial, e eu estou utilizando ela nesse momento, ela não vai deixar de existir após essa utilização. Ela tem um uso permanente, ela vai ser utilizada enquanto tiver vida útil, né, digamos assim. Como dizem os ditados antigos aí, enquanto tem bambu, tem flecha. Né? Então, ele vai ser utilizado enquanto tiver vida útil, não é um consumo e acabou, não é utilização exclusiva. Ele tem essa característica de permanência, tá certo? Por isso até que o exemplo que eu dei ontem do veículo cabe aqui. Se eu estou falando de uma empresa que utiliza o veículo para fins administrativos, para fins de produção, de prestação de serviço, esse carro fica imobilizado. Se eu estou falando de uma concessionária que ele tem o carro para venda, para vender aquele carro, aí esse veículo fica lá no estoque. Tá certo? Então, tem essa diferença. Outra característica do ativo é que ele está ou, só permitir aqui a entrada de mais um colega, está ou será utilizado na atividade operacional da empresa. Então, é um tipo de item que ele vai ser utilizado para a atividade fim da empresa. Certo? Então, se eu estou falando de uma loja, por exemplo, ela tem um computador, aquele computador vai ser utilizado para operacionalizar o sistema, né? Fazer entrada e saída de mercadoria, para fazer as vendas, etc. Então, aquilo ali está sendo utilizado na atividade operacional da empresa. Se nessa mesma loja eu tenho ali várias estantes para deixar disposto, né, exposto, melhor dizendo, o meu produto, aquilo ali está sendo utilizado na atividade operacional, certo? Se ainda nessa loja eu tenho um veículo que eu utilizo para fazer entrega dos meus produtos, né? Hoje em dia, principalmente com a pandemia, muita gente foi para o delivery e muita gente, até os próprios donos do empreendimento que tem moto, por exemplo, saíram para fazer as entregas. Então, aquela moto pode ser considerada, aquele veículo, né? Pode ser considerado um ativo imobilizado. Beleza, pessoal? Então, é uma característica, é utilizada na atividade operacional. Beleza? Mesmo que não seja atividade fim, tá? Por exemplo, a moto ali nesse exemplo que eu dei da entrega, a entrega não é atividade fim. A atividade fim é a venda de determinado produto. Mas ele dá suporte a essa atividade fim, a essa atividade operacional. Beleza? Além disso, é um item tangível, né? Você tem corpo físico, né? Eu consigo pegar um computador, tocar um computador, consigo tocar uma estante, um veículo, um terreno mesmo, eu consigo vê-lo, tocá-lo, então ele é tangível, tá? Ricardo mandou aqui, ó, ferramentas de uma empresa de construção, por exemplo, podem ser consideradas um imobilizado? Depende que tipo de ferramentas sejam essas que você esteja falando, o Ricardo. Tá? Se você está falando, por exemplo, de umas máquinas, né, de algo que é utilizado e não é consumido, digamos assim, né, ele vai ser utilizado por várias vezes, aquilo sim vai ser considerado imobilizado. Agora, se você está considerando, por exemplo, as peças, né, que são utilizadas ali na construção de determinados itens, as peças não, as peças são estoques que vão ser consumidos. Agora, os equipamentos, de uma forma geral, mesmo que seja um equipamento pequeno, é imobilizado, tá? Então, equipamento
é imobilizado, peças, estoque. Ok? Porque a peça ela vai ser consumida, o equipamento pode ser utilizado durante aí várias obras que essa empresa de construção civil esteja fazendo. Certo? Nada. E por fim, pessoal, o imobilizado não se destina à venda. Pelo menos não é intenção da empresa vender aquele imobilizado. Não significa que ele não pode ser vendido nunca. Pode acontecer, tá, pessoal? Mas quando eu adquiro e tenho aquele imobilizado, a minha intenção não é venda. A minha intenção é a utilização da minha atividade operacional, certo? A venda é uma situação que pode acontecer, mas não é a intenção daquele item. Diferente, por exemplo, do estoque, que parte é consumido, mas parte tem intenção de venda. Ok? Então, a gente já consegue diferenciar bastante o que é estoque, o que é imobilizado. Certo? Só para a gente finalizar, um outro exemplo desse não se destina à venda. Vamos lá, o exemplo que eu dei do cara que tem uma moto da empresa e está fazendo as entregas da empresa nesse período aí. Começou nesse período de pandemia, de isolamento social, e se manteve mesmo depois do comércio voltar a estar aberto, né? Ele precisou, né? Ele viu que era interessante ele trocar de moto, pegar uma moto um pouco mais nova, né? Dê menos problema. Então ele vai vender a moto antiga primeiro. Ele está fazendo uma venda normal, tá? Mas no momento que ele adquiriu a moto para a minha loja, a moto não era um produto a ser vendido. A moto era um item que foi adquirido para ajudar na prestação de serviço, na atividade operacional. Mas chegou um determinado momento, ele sentiu a necessidade de vender aquela moto para poder comprar uma mais nova, ou para poder comprar um carro, enfim. Eu vou poder fazer essa venda. Imobilizado, ele não é proibido de ser vendido. A diferença é que não tem intenção de venda. Ele não é adquirido com essa intenção. Ok? Tranquilo, gente, até aqui? Beleza? Joia. Bom, a mensuração inicial, né? Lembrando que mensuração é dar valor, né? Então, a forma como eu quantifico o meu imobilizado, ele é pelo custo de aquisição, ou pelo custo de produção, ou custo de construção, tá certo? Então, assim, se eu estou falando de um item que eu compro, custo de aquisição. Se estou falando de um item que eu produzo para ser utilizado, custo de produção, ou, caso estou falando de um prédio que eu estou construindo para ser a nova sede da empresa, custo de construção. Ok? Então, é sempre um desses três. E aqui é mais fácil que o estoque, porque ele não tem aquela questão de ou um ou outro dos dois menor. Não, é custo. Tá? Custo histórico, vamos botar assim, de uma forma mais geral. E aí, dentro desse custo histórico, né, desse custo de aquisição, entram aqueles mesmos itens que a gente viu ontem no estoque. Tá? Então, o preço de compra, no geral, mais tributos não recuperáveis, caso que a gente deu lá de exemplo do imposto de importação, né? É um dos tributos não recuperáveis. O frete que se paga, desde que seja pago pelo comprador, né? E não seja um frete que o vendedor pague, sim o comprador. Seguro, caso você pague um seguro pelo transporte ou pela manutenção daquele item até chegar à sua utilização, manuseios e outros custos diretamente atribuíveis, descontando os descontos comerciais e os abatimentos. Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, o custo, eu comprei um computador. O computador era R$ 3.000, tá? E aí eu paguei mais R$ 50 de frete. Então, o custo do meu computador é 3.050. Então, ele vai ser adicionado ao imobilizado por 3.050. Eu agrego o valor do meu frete ao meu imobilizado, ok? Outra situação que pode acontecer, o computador era R$ 3.000, né? Só que eu cheguei num acordo, negociei
e conseguir um abatimento de R$ 100. Então, o valor era 3.000 com desconto de R$ 100. Então, vai ser contabilizado 2.900. Ah, e teve R$ 50 de frete. Então, 2.950. Ok, pessoal? Então, a mesma lógica que a gente utilizava lá no estoque, para a gente poder registrar, considerar o valor, né, do nosso estoque, eu faço aqui também no meu imobilizado. O que não entra como custo? Despesas administrativas, despesas com manutenções que não incorram em aumento da vida útil ou aumento de benefício econômico futuro e outros gastos indiretos. Então, por exemplo, eu tive que, por exemplo, fazer a compra de um imóvel para instalar a nova sede da minha empresa. E aí, para isso, eu contratei um corretor. E eu paguei por ele por fora, não paguei só o preço o valor do imóvel, não. Eu dei uns R$ 3.000 para o corretor me ajudar nessa, nessa minha busca pelo meu imóvel. Tá? Essa despesa de R$ 3.000 do corretor não entra. Ah, eu tenho um veículo, tá? E esse veículo precisou passar por uma manutenção. Tá? O veículo estava lá comprado por 50 mil, mas eu precisei dar uma manutenção nele, né? Mas troca de alguns componentes ali, e essa manutenção ficou 1.500. Esses 1.500 acrescentam ao valor do meu ativo? Não. Vai ser considerado despesa com manutenção de veículos. Não aumenta o preço do meu imobilizado. Tá certo? A mesma coisa a questão do corretor. Vai ser despesa com serviço de corretagem. Não vai aumentar o valor do meu ativo imobilizado. Beleza? A mesma coisa. Eu tenho um funcionário que ele fica ali à disposição para ficar olhando os preços do mercado e me identificar bons momentos para eu adquirir determinado item do meu ativo imobilizado. O salário dele é R$ 2.000 por mês. Beleza? Despesa com salário. Não acrescenta ao valor do meu ativo imobilizado. Beleza, gente? Até aqui tranquilo? Beleza? Bom, pessoal, só antes de continuar, já que a gente já tem algumas pessoas aí, os moicanos que vieram na sexta-feira, 7h30 da manhã, né, para assistir a aula. Só dar um aviso, pessoal. Eu mandei até lá no grupo para vocês ontem. O NAF, que é o projeto que eu sou coordenador, tá? O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, está fazendo seleção para novos alunos. Tá? Então, todos os alunos que forem matriculados no BICE ou diretamente no curso de Ciências Contábeis podem participar do processo seletivo. Tá? É um projeto bacana, a gente faz atendimento ao público, vocês têm capacitação direta com a Receita Federal, né? Inclusive tem possibilidade de vocês conseguirem aí certificados da Receita Federal, até condecorações, né, por honra ao mérito que a própria Receita Federal disponibiliza. É um projeto bem bacana. E além disso, o pessoal aí que está agarrado com ponto, dá pontuação de ensino e extensão. Tá? Então as inscrições vão até o dia 3 de março, via e-mail. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no final da aula, ou por e-mail, no e-mail do NAF. Enfim, fiquem à vontade, participem, porque é bem legal. Tá? Continuando, depois desse momento merchan, vimos o que é imobilizado, como que ele se mensura. E agora a gente vai entrar numa parte desse mobilizado que é bastante importante, que é a forma como a gente ajusta o valor desse imobilizado. Tá certo? Por exemplo, pessoal, digamos que o José Vitor comprou um carro zero. Eu nem sei, eu estou tão alheio a preço de carro zero que eu nem sei mais qual carro vale quanto. Mas digamos que ele comprou o carro ali de uma empresa X, o carro zero, por R$ 50.000. Né? Tava com dinheiro lá, pum, pagou
50 mil reais à vista no carro. Passou um mês, ele decide vender esse carro. Ele consegue vender esse carro por 50 mil reais? Qual seria o valor que vocês acham aí, no chute, né, que ele conseguiria vender esse carro? Um valor qualquer, tá? Não tem certo ou errado aqui não, mas é só um achismo de vocês. Comprou por 50 mil, passou um mês, qual seria o valor de venda dele? O próprio Zé Vitor já falou que não consegue vender o carro, né, por 50 mil. Mas qual que seria o valor? Vamos pensar aqui rapidinho. Vamos botar que seja um valor de 45 mil. É o valor que no máximo que ele conseguiria vender esse carro. Por quê? Em apenas um mês, o valor desse carro caiu de 50 mil para 45 mil reais. Essa desvalorização que existe nesse exemplo aqui do veículo é o que a gente chama de depreciação. Tá? Por quê? A maioria dos elementos, né, dos itens do ativo imobilizado, tem uma vida útil limitada e, após seu uso, produz um valor de venda inferior ao investido na sua aquisição. Tá? Em alguns casos, como esse do veículo, você nem precisa necessariamente ter utilizado, mas o simples fato de você retirar o veículo da concessionária e ele não ser mais novo, ele já perde seu valor, ele já se desvaloriza. Então, essa desvalorização, seja pelo uso, pela obsolescência, a gente chama de depreciação. O Zé Vitor falou que parece que a cada ano perde 25% do valor. É isso mesmo? Então, cada item do imobilizado pode ter uma forma de depreciação diferente, tá certo? Em média, os veículos têm vida útil, considerada pela Receita Federal, de 5 anos. Então, seria 20%. Tá? É claro que o valor de mercado é um pouquinho diferente. Tá? Geralmente, a gente pensando numa tabela FIPE, né, no valor de mercado do carro, no primeiros anos, né, no primeiro, segundo, terceiro ano, há a maior parte da desvalorização do veículo. Depois, ali do terceiro, quarto, quinto ano, a depreciação dele, a perda de valor de mercado dele, nesse caso aqui, não é nem tão depreciação, mas é uma perda de valor de mercado, ele começa a ser menor, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu próprio, tá? Meu primeiro carro eu comprei em 2014, tá? E a tabela FIPE daquele carro era 14 mil. Em 2019, eu vendi esse carro. E o valor da tabela dele também era, não era 14 mil, mas era 13 mil e uns quebrados. Então, em 5 anos, ele praticamente não desvalorizou, ele tem uma desvalorização pequena. Claro, isso no preço de mercado, né? Era um carro que, se a gente for pegar pela lógica da depreciação, ele já teria até 100% depreciado, porque era um carro mais antigo, já tinha mais de 10 anos de rodagem, né? Mas, para fins ali de imposto de renda, né, de legislação tributária, o carro geralmente é 5 anos, tá? Então é 20% a cada ano. Beleza? Mas o valor de mercado é um pouco mais diferente, tá? Então, pessoal, a depreciação nada mais é do que a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade, né? Seja pelo uso, por ação da natureza ou por obsolescência. Ou seja, a partir do momento que eu tiro um item zero de uma loja e coloco ele para uso, eu não posso pensar que ele tem o mesmo preço, o mesmo valor contábil que ele tinha no momento que ele era zero. Isso vale para todos os itens imobilizados, exceto o terreno, que é o único item que tende a não desvalorizar com o tempo. Né? Na maioria das vezes ele até valoriza. Então, o terreno é o único item do ativo imobilizado que não sofre depreciação, ok? Todos os outros itens, eles vão ter perda de valor contábil ao longo do tempo, ou pela sua utilização,
ou por ações da natureza, deterioração normal, ou por obsolescência, né? Um computador um celular, é mais fácil da gente visualizar. O que a gente compra hoje, no ano que vem ele já se torna obsoleto, ou pelo menos menos atual do que os novos que vêm saindo. Então, com o passar do tempo, ele vai perdendo valor pela sua obsolescência, ainda que ele tenha ficado, ele tenha se mantido inutilizado, ali bonitinho dentro da caixa, mas ele perde o seu valor por conta da obsolescência, ok? Então, pessoal, a depreciação ela é um ajuste no valor contábil de certos itens. Eu atualizo, reduzo o valor dos meus itens, considerando que parte daquele valor já foi perdido. Tá? Um ponto importante que não está aqui no nosso material, mas que vocês que estão aqui ao vivo ou que vão assistir o vídeo no YouTube precisam saber que a depreciação não envolve saída de caixa. A depreciação é apenas um ajuste contábil. Então, se eu tive uma depreciação de um período, dentro de um período de 200, eu não tenho saída de caixa de 200. Eu tenho uma redução de valor contábil no imobilizado de 200. Não repercute, não passa no caixa da minha empresa. Vai direto para a despesa. Ok? Beleza? Tá aqui tranquilo, né? Bom, quando a gente fala de depreciação, a gente precisa ter alguns termos claros na nossa mente. Alguns pontos são importantes. São eles. Primeiro, a vida útil. A vida útil nada mais é do que um período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou número de unidades de produção que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Pessoal, vocês vão ver, e a gente já viu isso ontem e vai continuar vendo ao longo do tempo, o pessoal que for para a área de contabilidade ou economia vai ter mais contato com isso também em outras disciplinas, tá? Existe uma diferença entre a contabilidade gerencial e a contabilidade tributária, certo? Então, é como se fossem duas contabilidades paralelas. De acordo com a contabilidade gerencial, a empresa pode determinar a vida útil do seu item imobilizado. Vamos dar o exemplo do carro, por exemplo. Poxa, uma empresa que utiliza muito carro, ela pode pensar, por exemplo, que para ela o carro tem vida útil de 3 anos apenas, depois ela vai precisar trocar, certo? Tem empresas que já utilizam o veículo muito pouco, pode considerar que a depreciação vai ser de 7, 8, até 10 anos, se eu consigo ficar com o carro sem que ele esteja 100% depreciável, sem valor contábil. Já para a contabilidade tributária, né, que é, seguindo a legislação tributária, a vida útil de um veículo, por exemplo, é determinada, é fixa em 5 anos, por exemplo. De um imóvel, um prédio, uma casa, né, um imóvel nesse conceito, 25 anos. Então, existe uma tabela lá no regulamento do imposto de renda que determina qual que é a vida útil desses imobilizados para fins de depreciação. Tá certo? Então, para a gente apurar, por exemplo, o lucro líquido do exercício, a gente tem que utilizar essa terminologia, essa determinação de vida útil da Receita Federal, né, do Regulamento de Imposto de Renda, porque isso impacta no lucro líquido, consequentemente impacta nos impostos que incidem sobre o lucro, né? Imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a Receita Federal não permite que você utilize a taxa, a vida útil que você queira, porque você pode jogar uma vida útil bem pequena para você reconhecer mais despesas de imediato e diminuir o seu lucro. Então, ela estabelece um padrão. Mas, para fins gerenciais, você vai determinar a vida útil do seu imobilizado de acordo
com a utilidade que esse imobilizado tem para você. Tem imobilizado que você pode manter por 10 anos. Tem imobilizado que você vai ter que trocar de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano. Uma máquina, por exemplo, que você utiliza constantemente no processo produtivo. Então, essa determinação da vida útil, ela pode ser variável, ok? Não existe... Existe uma tabela para fins tributários, mas na prática, na contabilidade interna, é a empresa que determina essa vida útil desse item, tá? Desse ativo imobilizado. Um outro termo importante para a gente estudar a depreciação é o valor residual. Entende-se por valor residual como o valor que eu estimo, que eu imagino que a entidade conseguiria ter com a venda daquele ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperada para o fim da sua vida útil. Traduzindo, tá? É o valor que eu imagino que vale aquele item depois de ele estar 100% depreciado. Então, peguei o exemplo do carro. Passou 5 anos. Poxa, aquele carro ainda vale 10 mil reais. Então, o valor residual do meu carro seria 10 mil reais. Ok? E por que é importante eu saber ou determinar esse valor residual? Porque a partir, né, conhecendo o valor residual, é que eu consigo encontrar qual que é o valor depreciável do meu item. O que é o valor depreciável? Basicamente, é o valor em que vai incidir a depreciação. É o valor contábil diminuído do valor residual. Então, vamos pegar esse exemplo novamente do carro. O Zé Vitor comprou o carro dele lá por 50 mil. A vida útil dele é estimada em 5 anos, 60 meses. E espera-se até o final desses 60 meses, desses 5 anos, o carro ainda tem um valor ali de 10 mil. É o valor que o Zé Vitor vai conseguir vender o carro. Então, o valor depreciável desse veículo é 40 mil. É 40 mil que eu vou reduzir ao longo dos próximos 60 meses, dos próximos 5 anos. Ok? Então, é para isso que eu utilizo esse valor residual. Pessoal, o valor residual não tem uma regra, tá? Você pode botar de 0, como pode botar de 50 mil. Isso vai de acordo com a sua determinação, ou um laudo técnico, o que quer que seja. É a entidade, a empresa que determina esse valor residual. Beleza, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos, então, para a gente poder entrar de vez na parte prática, né, de trabalhar com exercício de depreciação, a gente precisa entender os métodos de depreciação. A gente viu o que é depreciação e vimos os itens que a gente precisa estar atento à depreciação. Vida útil, valor residual e o valor residual, o valor depreciável, que a gente vai por indução. Agora a gente precisa conhecer os métodos de depreciação. Existem alguns, tá, pessoal? Eu apresento para vocês aqui os 3 que são mais conhecidos, tá? Apesar de não serem amplamente utilizados. A gente tem um primeiro método, que é o método de depreciação linear ou em linha reta, ou em cotas constantes. Esse é o método de depreciação mais amplamente utilizado e aquele que é permitido pelo regulamento aí tributário, digamos assim, pelo regulamento do imposto de renda. Esse método consiste basicamente em distribuir o valor depreciável do bem em função do seu tempo de uso. Certo? Ele é o mais simples, tá, pessoal? Por isso que ele é muito utilizado, porque ele apresenta simplicidade de cálculo e também de funcionamento, obrigatório para fins tributários. Então, como é que eu faço? Se eu tenho um valor depreciável de 40 mil e uma vida útil de 60 meses, eu divido 40 mil por 60 meses e vou encontrar o valor que eu preciso reconhecer de depreciação todo mês. Ou se estou fazendo depreciação anual, 40 mil dividido por 5, e aí eu vou encontrar o que eu preciso depreciar a cada ano.
É o mais simples, pessoal. É bem bobinho de se encontrar, tá? É o que a gente mais vai utilizar na disciplina, porque é o que é mais geralmente utilizado e é o que é permitido pela legislação do imposto de renda a fins tributários de uma forma geral, tá certo? Já já a gente vai para os exemplos. Segundo é o método das unidades produzidas. Ele basicamente divide o valor depreciável pelo potencial de produção deste item, tá? Ou seja, a quantidade de unidades produzidas. Então, estou falando de uma máquina, tá? Que vale esses 40 mil que eu falei aí com vocês. E ela produz 40 mil unidades ao longo de um ano, por exemplo, você vai fazer a depreciação com 40 mil no total, sendo que 10 mil no ano. Você vai depreciar 40 por 10 mil, e assim sucessivamente, certo? Ela é um método que é muito utilizado para fins gerenciais, principalmente em indústrias, né? Que eu consigo determinar ali qual que é o potencial de produção daquela minha máquina e eu vou depreciando à medida que ela for chegando ao fim do seu potencial de produção. Se ela produz 40 máquinas, 40 mil produtos, quando for chegando mais próximo de completar 40 mil, estima-se, espera-se que ela esteja praticamente totalmente depreciada. Tá? E aí, esse método funciona dessa forma. E o último, que não é tão utilizado assim, mas se vocês pegarem os livros, vão apontar para vocês como um método útil, é o método da soma dos algarismos dos anos, tá? E aí, esse aqui eu vou explicar basicamente rapidinho aqui como é que é para vocês, mas vocês vão conseguir visualizar melhor na parte prática, tá? Que é, basicamente, são cotas de depreciação calculadas somando os algarismos que compõem o número de anos da vida útil a ser depreciado, isso vai ser denominador, e numerador, para cada ano, é um dígito que compõe a vida útil. Então, por exemplo, vamos pegar o veículo aí que tem 5 anos de vida útil, tá? Então, ele vai somar 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. 15 dígitos, tá? Ah, se fosse 10. 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, e assim sucessivamente. Beleza? Dali, eu encontrei o meu denominador. Qual que vai ser o meu numerador? Justamente, de forma decrescente, os anos que eu tenho de depreciação. Então, por exemplo, eu falei do veículo, que são 5 anos, então no primeiro ano é 5. Então, 5 dividido por 15. E aí eu encontro a minha cota de depreciação, vezes o valor depreciado. Depois, 4 dividido por 15. Depois, 3 dividido por 15. 2 dividido por 15. 1 dividido por 15. É um método de depreciação que eu deprecio mais no começo e menos no final. Tá? Ideal, por exemplo, quando você tem itens como veículo, que a minha depreciação, a perda de valor, é maior nos primeiros anos do que nos últimos. Tá certo? Mas ele não é tão utilizado assim dentro das empresas. Mas existe essa possibilidade. Zé Vitor, então isso quando a gente vê o termo D mais 1, D mais 2, então, Zé Vitor, o termo que eu conheço D mais 1, D mais 2, ele é muito ligado a mercado financeiro principalmente. Tá? Por exemplo, quando você compra um título, né? Por exemplo, uma ação, ela paga D mais 3, ou seja, o dia mais 3. Então, ela conta daquela data da compra 3 dias, certo? Ele é um pouco diferente disso aqui, tá? Ele é mais, essas considerações de D mais 1, D mais 2, são mais para títulos financeiros, né? Instrumentos financeiros, que tem uma ideia diferente um pouquinho, não é de tão depreciação, não, tá? Aqui, a soma dos algarismos é basicamente pegar a soma, como se fosse um fatorial, né? Só que em soma da quantidade do tempo de vida útil, tá? Em anos. E aí você vai considerar, por exemplo, esse fatorial 10, 9, 8, 7, 6, no meu também, no meu numerador.
Vai ficar mais claro no nosso exemplo, tá certo? Mas não é esse negócio de D mais 1, D mais 2, não. Ok, gente? Vamos para o exemplo, então, que aí acho que vai ficar mais claro para vocês. Começando pelo primeiro lá, que é a depreciação linear, ou em linha reta, ou por cotas constantes. Tá? Essa depreciação, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho um item que tem o valor bruto contábil de R$ 1.300 e seu valor residual de 300. Então, seu valor depreciável, consequentemente, é o valor contábil, 1.300, menos o residual, 300, chega no valor de R$ 1.000. Tá? Considere que a vida útil desse imobilizado, do exemplo, é de 5 anos. Então, aqui ele está fazendo a depreciação anual, tá? Mas poderia ser feito mensal também. Tá? Se a contabilidade, se a empresa fizer a contabilidade mensal, a depreciação é feita mensalmente. Se a contabilidade anual, é feita anualmente. Tá? Então, aqui, vida útil de 5 anos, 20% ao ano. Então, 1.000 dividido por 5, 200. R$ 200 por ano. Ah, Hugo, se fosse por mês, 5 anos são 60 meses. Então, 1.000 dividido por 60, que vai chegar no valor mensal. Ok? Beleza? E aí, como que a gente faz agora? Já encontramos aqui, considerando a depreciação anual, encontramos que a gente vai reconhecer por ano R$ 200. Como que a gente faz, então, para apurar a minha depreciação? Ora, a cada ano eu vou reconhecer depreciação mensal de 200, ok? Que é o valor que está sendo depreciado por ano. Então, no ano 1 deprecia 200, no ano 2, 200, no ano 3, 200, no 4, 200 e no quinto, 200. A depreciação acumulada, né, a soma da depreciação total daquele item, vai ser no ano 1, 200, no ano 2, como eu depreciei mais 200, traça uma depreciação acumulada de 400, no ano 3, depreciei mais 200, então o acumulado é 600, 800 e 1.000. E o valor contábil líquido? Se eu tinha um valor contábil de 1.300, depreciei 200, fica 1.100 no primeiro ano. Era 1.100, depreciei mais 200, 900. 900, no ano 3 depreciei mais 200, 700. E assim sucessivamente até o ano 5. E o que acontece no ano 5? É o último ano da minha depreciação, eu não tenho mais depreciação a se realizar, e me sobrou um saldo de 300. O que é esse 300? É o valor residual. Aquele valor residual que a gente estabeleceu lá no começo, o valor residual do meu item era 300. Então, ao final da minha depreciação total do item, o que sobra é o valor residual. Deu para entender, pessoal? Deu para acompanhar? Vocês querem que faça no Excel, fazer uma mais dinâmico, ou deu para acompanhar por esse esqueminha aí de slide? Beleza, então. Vamos combinar assim, tá, pessoal? Vou mostrar os três dessa forma. Se vocês tiverem alguma dificuldade para entender a lógica por esse esqueminha, eu faço no Excel, porque aí eu consigo fazer de forma mais dinâmica. Ok? Se a gente tivesse em sala, eu faria no quadro, né? Aqui eu não tenho esse instrumento. Beleza? Então, esse é o mais simples, pessoal. É muito fácil de fazer. Ok? Vamos para o segundo método, que é a depreciação por unidades produzidas. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Eu tenho um item, vou botar que seja uma máquina, que tem um valor bruto, um valor contábil de 1.300, seu valor residual de 300, e, consequentemente, o valor depreciável de R$ 1.000. Só que aqui, a minha vida útil não é expressa em ano, é expressa em quantidade de unidades produzidas. Tá? Então, a vida útil dessa minha máquina é produzir 5.000 unidades. Tá certo? Então, até produzir essa quantidade de unidades, ela está em funcionamento. Depois de produzir 5.000 unidades, eu entendo que ela acabou, extinguiu a sua vida útil. Sendo que essas 5.000 unidades, elas vão ser produzidas 500 unidades ao longo do ano. Tá? Aqui,
está sendo de uma forma mais linear, né? Todo ano ela produz 500. Mas isso me permite ter uma certa flexibilidade. No ano 1 eu produzo 2.000 unidades. Depois eu vou reduzindo, porque eu vou comprar outras máquinas. Então, isso aqui é maleável, tá, pessoal? Não é sempre uma linha reta. Tá? Eu posso ter uma tabela aí de produção ao longo do ano. No ano 1 eu produzo 1.000, no ano 2 eu produzo 800, no ano 3 eu produzo 500, no ano 4 eu produzo mais 800. Isso pode ser variável, desde que ao longo aí de não sei quanto tempo ela produza 5.000 unidades. Então, para esse exemplo aqui, vamos considerar que ela tem uma produção linear. Ela produz 500 unidades por ano até o total de 5.000 unidades. Então, dividindo o número total de unidades de vida útil pela unidade produzida no ano, eu chego ali num total de 10% ao ano. Tá certo? Então, por ano, eu estou consumindo, digamos assim, 10% da vida útil da minha máquina. Joinha? Beleza? Bom, como que fica então a depreciação? Agora uma depreciação ao longo de 10 anos, né? 500, 500, 500, até dar 5.000, vão levar 10 anos. Então, no primeiro ano, a depreciação é 10%, né? 10% de 1.000, 100. Então, estou depreciando no ano R$100. Depreciação acumulada, como é a primeira, R$100. No segundo ano, eu vou depreciar mais 100 de novo. E aí, minha depreciação acumulada, 200. No terceiro ano, mais 100. Minha depreciação acumulada passa para 300. E assim vai ocorrer até chegar no ano final ali, onde eu deprecio novamente 100 e chego num total de depreciação acumulada de R$1.000. Tá certo? O valor contábil líquido, no primeiro ano, 1.300 menos 100, 1.200. Depois, 1.200 menos 200, menos 100, né? 1.100. Depois, 1.100 menos 100. E assim vai reduzindo R$100 por ano até o 10º ano, né? Que é o período máximo aí da minha vida de produção, que chega num valor de R$300, que é o quê? O valor residual. Beleza, gente? Tranquilo? Só reforço mais uma vez. Por mais que nesse exemplo seja uma coisa linear, tá? Todo ano está depreciando 100, por esse método das unidades produzidas, isso pode ser variável. Vai de acordo com a quantidade produzida dentro daquele período. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com ano, dentro daquele ano. Tá? Então, isso pode ser variável. Por isso que a gente tem que fazer esse cálculozinho aqui para a gente ver o quanto a gente está depreciando dentro daquele período. 5.000 dividido pela quantidade de unidades produzidas no ano. Tá certo? Aqui foi linear porque todos os anos se produzem 500 unidades. Então, nesse método, pessoal, até a vida útil, a quantidade de anos é variável. Pode ser 10, pode ser 7, pode ser 20, pode ser 18. Vai de acordo com a quantidade produzida daquela máquina. Certo? O último método, que é aquele método da soma dos algarismos, a gente vai ter a mesma lógica, tá? A gente vai utilizar a soma decrescente. Então, R$1.300 é o valor bruto contábil, R$300 o valor residual. Seu valor depreciável, então, é R$1.000. A vida útil foi estabelecida em 5 anos. Então, a gente encontra primeiro o dígito, tá? Então, a gente pega 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, encontra o valor de 15. Esse é o nosso dígito, digamos assim. Agora, a gente vai calcular a depreciação anual, a gente vai pegar, como ela é decrescente, esses númerozinhos aqui, 5 dividido por 15. Depois, 4 dividido por 15. Para o terceiro ano, 3 dividido por 15. Para o quarto ano, 2 dividido por 15. Para o último ano, 1 dividido por 15. Porque é decrescente. Poderia ser crescente? Poderia. Mas isso aí vai de acordo com o método que você está utilizando. Aqui eu apresento para vocês o decrescente, que para mim faz mais sentido, né? Que é aquele método onde
Eu tenho um determinado imobilizado que tem uma depreciação maior no começo, porque ele é utilizado mais no começo, né? Tem uma desvalorização maior no começo do que tem no final. Então, como que a gente vai fazer a depreciação do ano? Eu pego, como é o primeiro ano, eu pego o último dígito do ano, caso 5, divido por esse 15 que a gente encontrou. Então, 5 vezes 15, dividido por 15, vezes o valor depreciável. Então, a depreciação é 333,33333 do primeiro ano. Então, essa é a minha depreciação acumulada. No segundo ano, a gente muda o número do 5 para o 4. Vai sempre decrescendo. Então, 4 dividido por 15 vezes o valor depreciável, que é 1.000. Então, resolvendo aqui, R$ 267,67 é a depreciação do ano 2. No acumulado, 600. No terceiro ano, 3, é o terceiro dígito, né? Dividido pelo 15, que é a soma dos dígitos, a soma dos algarismos. 3 dividido por 15 vezes 1.000, 200. Então, somando aqui a depreciação acumulada, 800. O 4, eu faço 2 dividido por 15, 133,33. Depois, 1 dividido por 15. Até chegar no momento que a depreciação acumulada no último ano aqui é R$ 1.000. E o valor contábil líquido? 1.300 menos 333,83, 966,67. Depois, 1.300, eu posso fazer os dois jeitos. Ou 966,67 dividido menos 266,67, ou já pegar direto 1.300, diminuir a depreciação acumulada, dá na mesma, 700. E aí vai reduzindo ao longo do tempo, até chegar nos 300. O que é o 300? O valor residual. Então, pessoal, independentemente do método que a gente utilize, o final da depreciação é sempre o valor residual. Certo? A opção pelo método de depreciação fica a cargo, é uma decisão gerencial, fica a cargo da contabilidade. É claro, né, isso para fins gerenciais. Para fins tributários, a gente só pode utilizar a depreciação linear ou linha reta. Tranquilo, gente? Dúvidas até aqui? Beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá, pessoal? Que é um exemplo com contabilização agora. Certa empresa adquire a prazo um veículo por R$60 mil, com vida útil estimada de 5 anos e valor residual de R$20 mil. Calcule o valor da depreciação mensal utilizando o método das cotas constantes e depois faça a contabilização em razonetes. Então, a gente até agora viu como é que calcula. Nesse exemplo, a gente vai novamente praticar o cálculo, mas agora fazer o registro dessa depreciação. Ok? Então, vamos combinar o seguinte, pessoal. Tentem fazer aí 2 minutinhos, acho que é suficiente. Tá? Tentem fazer, pelo menos, o valor da cota mensal de depreciação. O quanto que eu preciso depreciar todo mês, pelo método da linha reta, né? Aquele que a gente pega o valor depreciável e divide pela vida útil. Tá certo? Encontrem esse valor aí, que depois eu faço a apuração desse valor e mostro para vocês como é que fica o registro contábil. Ok? Beleza? 2 minutinhos aí, tá, pessoal? Eu já estou preparando aqui para a gente fazer a nossa correção.
Mais um minutinho aí, gente. É 8h31 aqui no meu relógio. Vamos lá, gente? Vocês conseguiram encontrar qual que seria o valor, o valor da cota de depreciação? Quanto que daria aí para nós? Eu vou fazer depois junto com vocês, tá? O Ricardo colocou ali 666,66. Alguém encontrou alguma coisa diferente? Ou foi isso mesmo? A gente vai fazer junto aqui agora, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos botar aqui a apuração da depreciação. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pega, o valor contábil. Qual que é o valor contábil desse item? O valor contábil dele é 60 mil. Qual que é o valor residual? O valor que vai estar aquele item ao final de toda a depreciação? 20 mil. Então, o valor depreciável será um menos o outro, né? 40 mil. Para ficar claro, vamos chamar isso aqui de A, e o valor residual de B, e o valor depreciável é A menos B. Chama de C igual a menos B. Ok? Beleza. Aqui a gente pega a vida útil. Qual que é a vida útil? 5 anos. Como a gente quer em mês, 5 vezes 12, 60 meses. Beleza? Assim, qual seria a minha cota de depreciação? Seria, vou chamar a vida útil aqui agora de D, só para ficar bem estabelecido para a gente como é que vai ficar. A cota de depreciação nada mais é do que C dividido por D. Nesse caso aqui, então, 40 mil dividido por 60, 666,67 para deixar em duas casas. Né? Anual, a gente multiplicaria por 12, vamos só para confirmar o valor de Zé Vitor, 8 mil anual, certinho. Tá? Como aqui a gente está fazendo a contabilidade mensal, só dividir por 12. Tá, pessoal? Então, assim, existem essas duas formas. Se você quiser já fazer direto para achar a cota mensal, é desse jeito que eu fiz. Se você quiser achar de outra forma, primeiro você calcula anual, né? Divide por 5, você vai encontrar os 8 mil. Depois você divide 8 mil por 12. Tá? Os dois chegam no mesmo resultado. Beleza? Então, é super simples encontrar a depreciação. Beleza? E agora a gente vai fazer o lançamento contábil. Vocês lembram que no exercício anterior, né, nessa apresentação, nesse slide anterior, eu tinha uma coluna de depreciação do ano e depreciação acumulada? Vocês viram que eu fazia duas colunas diferentes, né? Dois controles diferentes? Um que eu deprecio por período e outro que eu deprecio acumuladamente, o valor acumulado da minha depreciação. Na contabilização ocorre exatamente dessa forma. Como assim, Hugo? Vamos voltar lá. A gente encontrou aqui a depreciação, 667. Então, eu vou abrir aqui um razonete chamado despesa com depreciação. E aí vai ser depreciação veículos, por exemplo, não vai caber aqui, mas vamos colocar veículos.
E um outro razonete chamado depreciação acumulada. Veículos. Vocês podem se perguntar, Hugo, mas por que esse depreciação acumulada aí está com menusinho na frente? Essa depreciação, a conta de despesa com depreciação já está óbvio para vocês que é uma conta de despesa. Certo? Então, está lá na minha futura DRE, né? Minha conta de resultado. A depreciação acumulada, ela é uma conta de ativo. Só que ela tem natureza credora. Ela é um dos casos daquelas contas redutoras que a gente viu anteriormente. Então, por isso, ela vem com esse menuzinho na frente. Então, ela é uma conta de ativo, que tem natureza inversa, né, natureza credora. Por quê? Porque ela ajusta o valor contábil do meu ativo. Certo? Então, eu não vou diminuir diretamente o saldo da conta veículos. Eu vou colocar uma outra conta à parte, onde eu vou colocar toda a depreciação que for ocorrer naquele veículo mês a mês. Tá certo? Então, dessa forma, eu consigo manter lá no meu razonete da conta veículo, no balancete de verificação da empresa, eu consigo manter o saldo inicial, o preço, o valor de custo do meu imobilizado, e também consigo manter uma memória de cálculo ali do total da depreciação que ocorreu daquele veículo. Então, eu faço de forma segregada. E aí, como eu estou ajustando, eu estou reduzindo o valor do meu imobilizado, essa conta precisa ser negativa. Por isso que ela tem saldo credor, saldo invertido. Tá certo? E aí, como a gente viu anteriormente, né? Toda despesa ela é natureza devedora, então eu vou debitar 666,67 e vou creditar na conta de depreciação acumulada veículos esses 66,67. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só para ficar bem claro aqui para a gente, eu vou colocar uma tagzinha, que essa depreciação acumulada aqui é uma conta redutora do ativo. Então, ela tem natureza credora. Certo? Vou até colocar uma cor vermelha aqui para ficar bem claro para a gente que é uma conta do ativo, mas de natureza credora. Ela diminui, por isso tem esse menuzinho aí na frente. Beleza, gente? Tranquilo? Esse lançamento de depreciação é o mesmo para qualquer depreciação de qualquer item do imobilizado. Mas eu fiz depreciação por unidades produzidas. Beleza. Só vai mudar a apuração da cota de depreciação. O lançamento, o registro contábil é esse sempre. Tá? E se eu utilizar o soma dos algarismos? Mesma coisa. Só muda a forma de apuração da minha cota de depreciação. O lançamento, o registro contábil é sempre o mesmo. Não, Zé Vitor, a primeira é despesa. Tá? Vou até colocar aqui para a gente. Essa aqui é despesa, é a conta de resultado. Entra lá para a minha DRE, precisa ser encerrada ao final do exercício, tudo certinho. Por isso que a gente tem depreciação acumulada, porque a despesa ela é encerrada ao final do ano, né? A depreciação acumulada não, ela vai receber toda a depreciação que você vai ter em todos os períodos, certo? A gente vai manter essa memória de cálculo, tudo que já foi depreciado. Então, se a gente fosse ter aqui o nosso balanço patrimonial, vou mudar aqui de cor, vou ficar bem carnavalesco, bem colorido. Se a gente tivesse aqui o nosso balanço patrimonial, teria ali na conta veículos, o saldo de 60 mil, e eu teria uma conta de depreciação acumulada, que teria um saldo diminuído aqui,
666,67. Então, vamos só ajustar isso aqui. Então, ficaria assim no meu balanço patrimonial. Beleza, gente? Eu teria a informação do valor contábil, do valor histórico do meu veículo, e eu teria logo embaixo uma conta redutora com menusinho, saldo negativo, falando que está reduzindo em 666,67. Então, se eu fosse puxar um total, eu pegaria 60 mil menos 666,67 e chegaria no saldo contábil líquido do meu veículo. Beleza, gente? Fácil demais, né? Tranquilinho. Bom, pessoal, do imobilizado era isso, tá? Agora, a gente vai passar para o intangível, que vai ter uma lógica muito semelhante. Então, a gente não vai nem perder tanto tempo assim. Vai ser uma coisa bem mais fluida, tá? Por isso que eu foquei mais na depreciação, porque quem entende depreciação entende todo o resto, tá certo? Bom, primeiro, o que é intangível? O intangível já tem uma diferença cabal, né, digamos assim, tácita do imobilizado, porque o intangível ele é um item incorpóreo, ou seja, não possui corpo físico, ele não é palpável. Além disso, ele não é monetário, ele não é dinheiro propriamente dito, tá? Então, por exemplo, saldo da minha conta bancária, o saldo dela é incorpóreo, mas não é intangível, porque é um item monetário, tá? E precisa ser identificável, tá? Que seja mantido para beneficiar a sua entidade pela permanência nela. Então, os itens mais comumente classificados como intangíveis são as patentes, as marcas, os direitos autorais, os softwares que eu adquiro, né, os direitos de uso, os direitos de exploração e a carteira de clientes, principalmente aquelas que eu adquiro de terceiros. Claro, todos esses 6 que estão aqui, desde que eu possa identificar, que eu consiga visualizar, consiga mensurar e consiga perceber que existe realmente aquele item no meu rol ali de bens e direitos. Ok? Um importante ponto do intangível é que ele também possui característica de permanência. Tá? Então, são itens que eu compro, que são incorpóreos e que não são destinados à venda, que vão ser utilizados durante um determinado período. Então, por exemplo, quando uma empresa vai lá e compra um pacote de um determinado programa, por exemplo, o pacote Office, né, da Microsoft, ele não tem intenção de vender aquilo, inclusive nem pode, né, fazer a venda. Né? Eu não posso comprar, sei lá, eu comprei 5 direitos de uso, eu vou vender 4. Não posso. Né? Tecnicamente, estou comprando para utilizar em 5 computadores meus. Beleza? A mesma coisa acontece, sei lá, com uma patente. Eu estou adquirindo uma patente, né? Adquirindo não, né? Estou conseguindo uma patente para que eu tenha o direito exclusivo de utilização daquele item, da produção daquele produto, por exemplo. Até que a patente caia, né? Caia no uso comum, eu tenho o direito exclusivo da produção daquele item. A mesma coisa vale para uma marca, né? Eu não tenho interesse na venda da marca. Eu consigo precificar algumas vezes uma marca, mas eu não vou vender essa marca. Né? Não é intenção minha vender. Por exemplo, todo mundo fala, né, que a Coca-Cola é uma das marcas mais fortes que existem no planeta, né? Muitas vezes, assim, o valor patrimonial da Coca-Cola é muito menor do que o valor da marca Coca-Cola. Tem gente que só consome Coca-Cola. Por mais que a Coca-Cola esteja R$9 o litro, o pessoal só vai e compra Coca-Cola, porque tem uma marca por trás. Essa marca, quando ela é identificável, eu posso reconhecer, não só posso como devo, reconhecer ela como um item intangível, como um bem do meu patrimônio, como um bem no meu patrimônio, no meu balanço patrimonial. Tá certo? Então, nesses casos aqui, há a característica de
permanente, não há interesse na venda desses itens. Beleza, pessoal? Tranquilo? O mesmo vale, por exemplo, para obras de arte, né? Por mais que eu tenha um item ali físico, o valor dela ele é intangível, né? Então, também poderia ser considerado aqui dentro. Ok? Da mesma forma que eu tinha no imobilizado, eu tinha a figura da depreciação, eu também tenho um ajuste que é feito, só que agora exclusivamente para o intangível, que é o que a gente chama de amortização. Vamos pegar um exemplo, tá? Eu comprei um software, um antivírus, por exemplo, que me dá 12 meses de utilização. Eu posso utilizar aquele software por 12 meses. E eu paguei R$ 1.000 por esse software, R$ 1.200, né? Por esse software, bem carinho, né? Então, eu vou registrar esse item, por ser um software, né? Algo que não tem natureza material, ele fica dentro do meu computador, né? Dentro do meu celular, ele não é material, ele não é físico, corpóreo, então ele vai ser registrado como intangível. Debita software, que é uma conta lá do intangível, acredita caixa ou contas a pagar, de acordo com a forma de pagamento, nesse caso aqui é à vista. Então, acredita caixa. Certo? Só que, como a licença me dá direito de utilizar esse software por 12 meses, a cada final de mês eu tenho uma redução da minha capacidade de uso. Comprei agora no começo de fevereiro. Final de fevereiro, eu não tenho mais 12 meses para usar, tenho, vou ter 11. Chegou em março, no final de março, eu só vou ter 10 meses para usar. E assim, sucessivamente. Então, eu estou reduzindo o meu direito de uso. Essa redução do direito de uso vai se replicar, né, na conta do intangível. Eu vou reduzir o valor do meu intangível. E aí, em contrapartida, eu vou reconhecer uma despesa. É uma lógica bem parecida com o que a gente fez lá no seguro. Eu comprava um seguro à vista, que me dava uma seguridade por 12 meses. E aí, a cada mês, eu vou descontando, né, digamos assim, parte do meu direito que eu tenho e jogando para a despesa. Aqui, a lógica é 100% semelhante. Eu tenho um direito, que é a utilização do meu software, que ele vai ser por um período determinado, e aí, ao final de cada mês, eu vou reduzindo esse valor do meu software, né, do meu intangível, e vou jogando para a despesa. Esse jogar para a despesa é a amortização. Eu estou amortizando o meu intangível. Tá? Então, a amortização ela é conhecida como a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilidade ou contratualmente limitado. Então, toda vez que meu intangível tem tempo de uso ou de direito de utilização, eu vou fazer a amortização. Querem uma curiosidade interessante? Ontem teve a rodada final do Campeonato Brasileiro, né? Então, muita gente, às vezes, até não veio porque está na ressaca, na comemoração do título, ou de uma vaga na Libertadores, ressaca pelo rebaixamento, etc. O que acontece? O jogador de futebol, para o clube, ele é considerado um intangível. Ou melhor dizendo, o contrato de prestação de serviço do jogador de futebol é um bem intangível para o clube. Então, por exemplo, eu tenho um contrato, um jogador contratado, no valor de R$ 100.000, um contrato de 3 anos. Então, mês a mês, eu vou amortizando o gasto que eu tive com essa contratação. Não é o salário, é o gasto que eu tive com essa contratação. Certo? Mês a mês, até completar o período aí de 3 anos. E aí, depois que acabou o contrato dele, está 100% amortizado. Aquele jogador já não está mais dentro do meu ativo da empresa, no caso do clube de futebol. Tá? Então, até no futebol, a gente tem
figuras de intangível e uma figura diferente, né? Porque empresas, de uma forma geral, não têm essa característica. Mas é um exemplo claro que eu tenho direito contratual da prestação de serviço daquele jogador, posso até ter direito de imagem sobre ele, etc. Então, enquanto perdurar o contrato, eu posso utilizar aquilo. Então, eu vou depreciando, no caso melhor dizendo, amortizando, né, o valor pago ao longo do período de vigência contratual desse jogador, certo? Então, todo intangível que tem essa característica de ter um período de utilização, né, principalmente ali softwares, patentes, né, que eu consigo ter uma determinação de prazo, eles vão ser amortizados. E os outros, tá? Por exemplo, a marca. A marca não tem um prazo que eu estou depreciando. A marca é marca, ela está lá enquanto a empresa existir. Essa não vai ser amortizada. Beleza? Só os direitos de exploração, direitos de uso, direitos de imagem, esses sim vão ser amortizados ao longo da vigência contratual, ou ao longo da vigência do período que eu tenho direito àquela exploração. Beleza? E aqui, pessoal, a amortização ela é mais simples, tá? Não tem aquele monte de método diferente. É um método simples, cota constante. Por exemplo, nesse caso que a gente falou, se eu tenho R$ 1.200 de item, né, de software, que tem o direito de utilização por 12 meses, 1.200 dividido por 12, eu chego numa cota de amortização de 100. Ou seja, vai ser amortizado R$ 100 por mês, até que o item esteja 100% amortizado, que não exista mais aquele item, que não tenha mais saldo no meu balanço patrimonial. E aqui não tem valor residual, tá? Porque não existe essa figura nesses direitos de uso. Tá? Então, é 100% utilizado, consumido e pronto, acabou. Beleza? O registro contábil é exatamente semelhante à depreciação, só que muda o termo depreciação para amortização. Então, despesa com amortização, conta de resultado, uma conta de despesa, e vou creditar uma conta negativa, né? Uma conta redutora do ativo, chamada amortização acumulada de software no valor de R$ 100. Então, só para ficar claro aí para a gente, a despesa com amortização é uma despesa, é uma conta de resultado, e a amortização acumulada é uma conta de ativo, uma conta redutora. Então, vocês lembram que eu fiz ali ainda agora, mostrando como é que fica o balanço? Eu botava lá, veículos, 60 mil. Depois, depreciação acumulada, 666,67. Aqui ficaria semelhante. Tá? Eu colocaria, né, lá no meu balanço patrimonial na conta intangível, uma conta de software, 1.200, no caso agora 1.100, né, perdão, 1.200 mesmo. E embaixo, uma conta redutora, a amortização acumulada de softwares, R$ 100. Mesma coisa. Vai ser sequencial. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Bacana? E aí, pessoal, para quem... Vou deixar aqui a fórmula para vocês. Valor do direito dividido pelo número do período de duração. Basicamente isso. Tá? Então, por exemplo, se a T2 adquire uma patente por 150 mil, que vai durar legalmente por 10 anos, 120 meses, antes de cair em domínio público. Apresente qual a cota de amortização mensal e realize uma ação. Vamos fazer? Façam aí rapidinho. Qual seria a cota mensal de amortização e como que ficaria o lançamento contábil? Por favor. Um minutinho vocês conseguem fazer. Essa aí tá bem de como efetuar esse cálculo aí. Quem calcular aí primeiro, coloca o resultado da cota
o microfone fale, mas como vocês estão mais quietinhos, eu imagino que seja no chat mesmo. Zé Vitor chegou ali, 1.250. Perfeito. Esse é o valor mensal da cota de amortização dessa minha patente. Então, ao final de cada mês, eu vou fazer o seguinte lançamento. Debita despesa com amortização, patentes, credita amortização acumulada de patentes, 1.250. Algo, mas eu estava fazendo software agora de patente, é o mesmo lançamento? É. Qualquer amortização vai ser sempre o mesmo lançamento. Ah, e do contrato do jogador de futebol? Também. Tá? Ah, também. Qualquer A que você falar aí, amortização de intangível, é esse lançamento. Não tem alteração. Tá? É padrão. Então, a dificuldade maior, apesar que não é nem tão difícil assim, né, pessoal, é encontrar a cota de amortização. O lançamento, pessoal, é padrão. Debita despesa, acredita amortização acumulada. Debita despesa com mesma coisa depreciação. Debita depreciação, despesa com depreciação, acredita depreciação acumulada. Beleza? Tranquilinho? Então, para finalizar, vamos falar do terceiro grupo aí desses ajustes contábeis que a gente está trabalhando, que é a exaustão. A exaustão, ela também é uma redução de valor contábil, só que ela é aplicada diretamente aos recursos minerais, à exploração desses recursos minerais, florestais, recursos naturais de uma forma geral, tá certo? Que sejam esgotáveis, tá? E aí eu vou basicamente fazer um ajuste contábil, considerando que eu exauri, que eu já consumi parte daquele recurso natural, certo? Então, ele é uma depreciação, uma amortização, só que específica para recursos naturais, tá? É um procedimento que é semelhante, né? É isso que eu já acabei de falar. Bom, a exaustão, ela é apurada, ela é feita periodicamente através da cota de exaustão. A exaustão é encontrada dividindo o custo do bem pelo número estimado de unidades do recurso. Né? Então, vamos botar aqui a formulazinha para a gente. A gente encontra a cota de exaustão unitária, dividindo o valor do custo do bem pelo número de unidades. Encontrando a cota de exaustão, a gente vai ter a exaustão do período, multiplicando essa cota de exaustão unitária pela unidade consumida no período. Tá? O Zé Vitor. E pior que o negócio da gasolina, não é nem que o petróleo está acabando, não, né? Pelo menos assim, a gente sabe que é um recurso esgotável e que o pessoal já está preocupado em criar outras fontes energéticas que não derivadas de petróleo, até porque o petróleo é uma fonte suja, né? Ele polui, mas também um dia vai acabar, né? É uma fonte esgotável e do jeito que se produz petróleo no mundo hoje, não acho que seja tão demorada a exaustão total desse petróleo, tá? Mas a exaustão é utilizada, por exemplo, nas petroquímicas, né? Nas petrolíferas, né? As petroquímicas fazem a transformação do petróleo. Mas quem faz a extração do petróleo, por exemplo, ele precisa fazer o procedimento de exaustão das suas jazidas, né? Dos seus bancos de petróleo, digamos assim. Tá? O preço da gasolina está mais por conta do aumento do dólar, né? Que o dólar já está quase 5,50, né? Tendo umas variações, mas tá alto para caramba, tá bem alto. Bom, vamos botar essa exaustão aqui na prática, né? Porque vai ficar mais fácil a gente visualizar. Bom, determinada mina, tendo estimadamente 300 toneladas de minério, não é minério de ferro, né? No Brasil tem muito. 300 mil toneladas de minério de ferro disponível,
foi comprada por 9 milhões de dinheiros. Serão retiradas mensalmente 5 mil toneladas de minério. E aí, apure e registre contabilmente a exaustão do primeiro mês. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar a fórmula que a gente viu anteriormente. Eu vou pegar, encontrar a cota de exaustão unitária. Então, 9 mil dinheiros dividido por 300 mil unidades. Então, fazendo essa divisão, dê um valor de 30 dinheiros. Ou seja, a cada tonelada utilizada, extraída, tem uma exaustão de 30 dinheiros. Até aqui tranquilo? Beleza? Bom, a gente sabe quanto que é o valor unitário e a gente sabe que são 5 mil toneladas por mês. Então, 30 dinheiros vezes 5 mil toneladas por mês, 150 mil dinheiros de exaustão a cada mês. Beleza, gente? Tranquilo? E, novamente, a exaustão pode ser variável, tá? No primeiro mês foi 5 mil toneladas, no segundo foi 4. Adapta-se, né? Só vai mudar, no caso aqui, a segunda, que é a exaustão do período. A exaustão unitária mantém a mesma, porque a gente já sabe que a estimativa é 300 mil toneladas. Então, o valor pago a gente sabe, a estimativa a gente já calculou. Então, essa cota unitária a gente tem fixada. O que vai mudar é a exaustão do período. Se for 5 mil unidades no período, 150 mil dinheiro. Se for 4 mil, um pouquinho menos. Se for 7 mil, um pouquinho mais. E assim sucessivamente. E como que fica no lançamento contábil? Pessoal, é exatamente a mesma lógica que a gente utilizou na depreciação e na amortização. Tá? Então, eu debito uma conta de despesa, custo do minério extraído, exaustão. Tá? Aqui vem como custo, porque geralmente as empresas que fazem esse tipo de produção, né, elas têm como objetivo principal a produção de minério. Então, a extração desse minério da mina, né, isso já é um custo da operação, não uma despesa. É só questão de terminologia. Mas vai para a conta de resultado da mesma forma com natureza devedora. Tá? Aqui é só uma questão de terminologia, se é custo ou despesa. E o crédito é exaustão acumulada, uma conta também redutora do ativo, ok? No valor de 150 mil dinheiros aí no mês. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, só completando para não... a questão que o Zé Vitor comentou na TV. Tem uns 3 anos, se eu não me engano, que a Petrobras faz agora o pareamento com o preço do barril do petróleo. Né? E o preço do barril do petróleo ele é muito sensível à alta do dólar. Né? Então, se o dólar aumenta, como o preço do barril é dólar, então tende a aumentar o preço. E a Petrobras faz esse ajuste. Né? É a forma como as empresas petrolíferas, petroquímicas, etc., trabalham, né, com o preço do seu produto. Então, assim, se a gente for considerar do ponto de vista empresarial da Petrobras, né, ela está fazendo o que é bom para ela, né, o que é certo para ela. Se ela fizer de uma forma diferente, isso vai repercutir. Tanto que o simples fato de ter sido ventilado uma possível intervenção estatal, né, nessa política de preços, as ações da Petrobras caíram 20% no dia, né? E assim, o simples fato de ter mudado o presidente da Petrobras já fez com que aqui já fosse um indicativo para o mercado que pudesse ter alguma alteração. Então, assim, é realmente complicado. Do ponto de vista empresarial, é o que dá para fazer, é o que tem que ser feito, né? E aí é uma sinuca de bico, né? Uma faca de dois gumes. Deixa desse jeito e aguenta a insatisfação popular, porque a gente sabe que as pessoas estão realmente com raiva por conta do preço que está pagando, né? Não só no gasolina, no diesel, entre outros. Ou tenta intervir para acalmar os ânimos, mas correndo o risco de ter perdas na Petrobras. É uma situação muito complicada, tá, pessoal? Não tem solução fácil, não.
não vamos pensar dessa forma. Realmente é complicado, né? Tem que pesar muito bem, tem que verificar se existe alguma alternativa, né? E aí essas alternativas são complexas, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, só para